Eu quero falar nessa manhã sobre conselhos para viver com sabedoria. Eu quero que você diga isso, conselhos para viver com sabedoria. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Provérbios 9 e 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, já apareceu aqui. Está aqui. Provérbios 9 e 9. Diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Nessa versão diz assim: instrui o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Justamente você vai perceber que existe uma similaridade entre a palavra prudência e sabedoria, porque quem tem sabedoria se torna prudente, quem tem prudência é porque caminha na sabedoria. Conselhos para viver com sabedoria. Muitas pessoas acreditam que precisam reinventar a vida a cada passo que dão. Elas parecem que sempre estão começando do zero. Agora eu vou começar. Agora, não, a partir de agora a coisa vai acontecer. Quer dizer, ela não tem um fluxo contínuo. Ela tem que recomeçar, até porque muitas vezes faltou prudência, teve imprudência, teve um problema, ela tropeçou, ela errou. E quando eu falo tropeçou e errou, eu não digo pecado. Eu falo na expertise de caminhar, de ser consolidado no que faz. Então, é um problema você ter que reinventar toda hora e toda hora recomeçar do zero. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, e você pode anotar isso, você pode carregar essa palavra no seu coração, porque é o seguinte: a vida não é construída sobre novidades. A vida, ela é construída sobre princípios. Não é sobre novidades, mas sobre princípios. Tem gente que está esperando o dia D. Não, o dia que a porta abrir, o dia que eu for promovido, o dia que aquele visto que eu preciso chegar, o dia, ele sempre está esperando o dia, para então ele dizer: não, agora a coisa vai acontecer. O dia que eu resolver aquela pendência, o dia que eu deixar aquele negócio, o dia... Não, você não tem que esperar o dia é hoje. Deus quer que você valorize o dia de hoje. Aliás, o dia de hoje, ele é curto. O tempo presente, ele se dá em minutos, horas, dias, semanas e meses. O tempo presente, você olha para janeiro, janeiro já é passado. Ontem já é uma coisa que você não consegue mais mudar. Então o dia de hoje é um dia importante. Por quê? Porque é o dia que você está ligando o seu passado ao seu futuro. Você está ligando o seu passado ao seu futuro. Hoje você colhe de acordo com o que você semeou ontem. Você colhe hoje de acordo com o que você semeou ontem. Mas hoje você pode fazer um plantio diferente, uma semeadura diferente, para colher de forma diferente. Então, entenda, a vida não é construída sobre novidades, a vida, ela é construída sobre princípios. Os princípios são imutáveis. Os métodos mudam, mas os princípios são imutáveis. De novo, os princípios são imutáveis. Os métodos mudam, mas os princípios permanecem. E aí a gente precisa compreender olhando para a palavra de Deus, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 2 e 3, a gente vai ler. Davi dando instrução a seu filho Salomão. Ele diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem e ser homem. Guarda os preceitos ou princípios do Senhor, teu Deus.
para andares nos seus caminhos e guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes, em algumas coisas. Olha, assim você prosperará em tudo. Olha o que os princípios fazem na vida de uma pessoa. Fazem você prosperar em quase tudo. Na maioria das coisas. Não, em tudo. O que fizer e por onde quer que fores. Eu acho linda essa instrução de Davi para Salomão. Eu acho linda. Por quê? Vamos lá, quando a gente lê Provérbios 9:9, que fala sobre dar instrução ao sábio e ele se tornar mais sábio, você começa a observar uma coisa. Salomão, ele não nasceu sábio. Salomão, ele se tornou sábio. Vou repetir. Salomão não nasceu sábio. Salomão se tornou sábio. E ele se tornou sábio aonde? Nos conselhos que seu pai Davi lhe deu. Você vai ver que Davi tem uma trajetória. E você vai perceber que Salomão ele tem uma trajetória diferente de seu pai. Falei no começo. Princípios são imutáveis, mas os métodos mudam. Veja, Davi caminhou sobre princípios, falhou em alguns princípios, mas o método que ele usou para construir o reino foi bem diferente do método que Salomão usou para estabelecer as coisas. É incrível. O tempo de Davi foi tempo de guerra, o tempo de Salomão foi tempo de paz. Davi era um homem que não fazia muitas alianças com outros reinos. Salomão fez aliança com quase todos. Davi sonhou com o templo, mas quem construiu o templo foi Salomão. Métodos diferentes, mas os princípios são os mesmos. Onde é que está o princípio? Está aqui. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus. Davi não diz assim, filho, obedeça ao que o Senhor, o meu Deus. Não, ele está dizendo, quer saber uma coisa, Salomão? Você precisa obedecer ao que o Senhor mandar, ao seu Deus. Você já sabe quem Deus é. Você já sabe quem Deus é. Você já sabe o que é servir a esse Deus. Você conhece a minha história, porque imagine Davi contando para Salomão o dia que ele matou um urso. O dia que ele matou... Irmãos, nós lemos a história. Agora imagine quem viveu a história contando. Dizendo, filho, eu estava lá cuidando das poucas ovelhas de meu pai Jessé. Estava lá, peguei a harpa, estava cantarolando. De repente, você não acredita? Quando eu olho, uma ovelhinha linda, maravilhosa, que eu cuidei tanto, tem um urso em cima dela e está abocanhando. E quando eu vi aquilo, eu larguei a harpa, eu larguei tudo que tinha e corri. E eu abri a boca daquele urso, despedacei ele. Uau! Pai, como é que o senhor pôde fazer isso, pai? O senhor está louco? Enfrentar um urso? E aí Davi dizia para ele, filho, o segredo não era a minha força. O segredo não era a minha capacidade. Não era o meu intelecto. O meu segredo era a força que vem do alto. O meu segredo era a presença do Eterno. O meu segredo é que Deus estava comigo. E depois tem a história do leão, depois tem a história de Golias, e depois tem a história de Saul, e depois tem a história. E tem muita história para contar.
E cada história traz inspiração, traz sabedoria, traz entendimento, traz prudência. E aí Salomão está perplexo. E quando ele vai escrever Provérbios, capítulo 9, versículo 9, diz: quer saber de uma coisa? Eu já achava que sabia tudo, mas o segredo de saber mais é sempre estar aprendendo, sempre estar ouvindo, sempre estar com o coração aberto. A última coisa que um crente deve ter é coração fechado para ouvir uma palavra. Porque é assim, quando alguém começa a pregar, a gente pode ter no coração, mas calma aí, o que eu vou tirar? Que proveito eu vou ter? O que eu vou aprender? Eu sou pastor há 18 anos. É um bom tempo. 18 anos. Eu moro em Florianópolis, é uma terra assim agradável, uma terra maravilhosa. Só tem 43 praias. Quem já foi em Floripa sabe o que eu estou falando. Para trocar Floripa é só pela Flórida. Não tem outro lugar no mundo. Não tem outro lugar no mundo. Não tem. É Floripa, você só troca uma letra. É o P por D. Floripa, Flórida. Está tudo certo. Agora vamos lá. Deus tem feito tantas coisas. Mas mesmo sendo pastor, o Senhor me deu a oportunidade de cuidar, de ser responsável por tantas pessoas. Às vezes eu me assento para ouvir alguém pregar. E às vezes quem vai pregar nem fala direito. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo teclado. As coisas, Deus vai fazer, porque nós tem Deus aqui. E eu disse, caramba, ele fala meio que errado. Mas no final da mensagem, as minhas lágrimas estavam correndo. Sabe por quê? Porque Deus usa quem está disponível. E sempre do altar de Deus tem uma palavra para mudar o nosso destino. Diga, eu creio. Então Davi sabe o que está fazendo. Aliás, a instrução correta vai nos livrar de erros desnecessários. Às vezes você erra e é desnecessário. E vai nos colocar aonde? No caminho da prosperidade. A instrução me leva à prosperidade. A instrução me leva à prosperidade e à bênção de Deus. E quando eu falo prosperidade, por favor, não deturpe o que o pregador está dizendo. Eu não estou dizendo que Deus vai te levar a ter muito dinheiro. Porque eu já vi gente com muito dinheiro sem prosperidade. Vou repetir. Eu já vi gente com muitos recursos sem prosperidade. Eu me lembro de entrar na casa de uma família e a esposa querendo se matar. Ela dizendo, olha, eu quero morrer, pastor, não aguento mais. E quando eu entrei, eu disse, meu Deus, eu nunca entrei numa casa dessa. Era a casa mais cara do bairro que eu fui. Um dos melhores bairros do Brasil para morar. O quarto do casal era maior do que essa igreja aqui. O quarto do casal. Pensa. Helicóptero, jatinho. Meu Deus do céu, coisa de louco, mas infeliz. Quando eu falo prosperidade, estou falando de satisfação, eu estou falando de plenitude, eu estou falando da compreensão de quem você é. Porque paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de luta. Paz não é problema não, meu irmão. Paz faz você ficar num estado de espírito descansado, mesmo quando tudo está indo de mal a pior. Porque você tem uma segurança, e a segurança é o Senhor. Diga, o meu seguro é o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem rejeita a instrução acaba no fracasso. Quem rejeita a instrução acaba no fracasso. Deus não quer você no fracasso. Deus quer você prosperando, vivendo a excelência dele. Diga amém.
Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira delas é que a lei da semeadura define os resultados. Diga, a lei da semeadura define os resultados. A Bíblia diz em Gálatas 6 e 7, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tem gente que quer um abraço, mas não abraça ninguém. Quer que alguém lhe ajude, mas nunca ajudou ninguém. Quer que as pessoas se importem com ele, mas ele nunca se importa com os outros. Quer que alguém lhe dê atenção, mas ele não dá atenção a ninguém. Ele quer que alguém estenda a mão, mas a pergunta é para quem que ele estendeu a mão. Tem gente que diz, olha, você não diz que me ama, mas a grande pergunta é, ele diz que ama. Ele se importa. Tudo que você semeia, você vai colher. É tão interessante que eu tenho um obreiro que trabalha comigo full time. Ele é voluntário, não recebe nada. E ele está comigo o tempo todo. E eu fui viajar, ele pegou meu carro e disse, pastor, deixa o carro comigo, porque eu vou usar o seu carro, eu tenho algumas coisas, eu tenho uma caminhonete, eu vou ter que carregar algumas coisas, vou usar, depois vou lavar, tudo certinho, e entrego para o senhor quando o senhor chegar. Eu falei, tá bom, tu vai cuidar do carro? Vou. Aí ele andou com o carro para cá, andou com o carro para lá, e de repente ele passou numa coluna e arrastou a lateral do carro. Ele deixou uma marca. Deixou uma marca. E aí, daqui a pouco ele me ligou, pastor Júnior, fala, querido, puxa, vou ter que levar para um cara arrumar aqui, desamassar e ajeitar e pintar. Eu falei, tá bom, mano, que isso, é um carro. Você é mais importante para mim do que o carro. Tá bom, pastor, obrigado, amém. Passou uns 10 minutos, ele me ligou, pastor Júnior, o senhor não acredita. Fala, querido. Olha, eu peguei o seu carro, deixei o meu com a minha mulher, pois a minha mulher não amassou o meu carro no mesmo lugar que eu amassei o seu. Rapaz, mas eu ri. Eu disse, e aí, ó, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Aleluia! Não que eu fiquei feliz, eu achei engraçado ter acontecido, mas aquilo foi como se fosse um ensino, uma instrução de estar vendo. É assim que funciona, mano. Tem que ter muito cuidado. A gente aprende na Bíblia Sagrada que quem semeia pouco, pouco, colhe. Quem semeia muito, muito, colhe. A gente aprende que o tipo de semente vai determinar a colheita. Não dá para semear as sementes de laranja para colher maçã. Não tem como. Você quer unção? Quer unção? Jejum, oração. Você quer sabedoria? Leia Provérbios, leia o Sermão da Montanha, leia os escritos de Paulo. Você vai ter sabedoria. Você quer sabedoria? Vai por esse caminho. Pastor, olha, eu quero crescer na área de finanças. Você tem que investir na área de finanças. Onde você lançar a semente, você vai ter resultados. É por isso que a gente olha, às vezes, tem gente ungida que não tem recurso. Ele ora muito, mas na hora do investimento, ele faz pouco. Ele acha que servir a Deus é orar. Deus não quer ser teu Deus numa determinada área da sua vida. Deus quer ser Deus em todas as áreas da sua vida. A parte da Bíblia que você acredita é a parte que vai se cumprir. Eu vou explicar isso aqui para vocês de forma bem simples. Eu tenho amigos que são de igrejas tradicionais que não creem na descida do Espírito Santo para os nossos dias, na manifestação espiritual dos dons espirituais. Não crê. Ele diz, olha, eu creio que Jesus me salvou, eu creio que agora eu sou nova criatura, eu creio que meu passado ficou para trás. Não, esse negócio de falar em línguas, esse negócio de dons espirituais, pastor, eu não creio. Eu falei, tudo certo. Ele vai para o céu? Vai. Só não vai ter as experiências que os pentecostais, nós pentecostais temos. Mas vai para o céu. Vai subir. A parte que ele crê vai se cumprir. A que ele não crê
Deus respeita. Ele vai ter a sua experiência limitada? Vai viver a sua fé de uma... Vai. Tem gente que diz, não, eu creio que o Espírito Santo vem, eu creio que a gente até pode cair, mas cura? Não, eu não acredito. Eu tenho minhas dúvidas lá, porque, cura não sei. Se Jesus cura, não. Ele não vai ter a experiência de viver cura. Porque a parte que você crê é a parte que Deus vai fazer. Se você diz, não, eu não creio que semear na casa de Deus e investir meus recursos na casa de Deus vai dar resultado. Se você não crê, eu sempre digo lá na igreja, eu digo lá, se você não crê, não faça. Por quê, pastor? E se você não crê, não vai se cumprir. Se você não crê, não vai ter resultado nenhum. Porque Deus deseja que você creia. Ok? Jesus não pôde fazer ali, na sua terra, muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não creram. Será que Jesus estava com pouco poder? Será que Jesus estava com pouca autoridade? Chegou na sua terra, aí Jesus disse assim, poxa, eu não vou poder fazer muito milagre porque hoje, eu estou muito cansado. Eu não estou com aquele poder todo. Eu não estou com aquela unção toda. Então, agora cheguei aqui nessa terra, meu Deus, a minha terra, eu acho que eu estou muito cansado, eu quero dormir um pouco, então não vou curar muita gente, não. Ou ele estava estressado. Não. Jesus estava disponível, disposto a fazer, mas eles não creram. É a sua fé que vai mover os montes. É a sua fé que vai fazer o céu se abrir. Faça conforme você crê. E se você não crê, experimente crer. Experimente crer. Experimente o quê? Crer. Me lembro de um pastor tradicional que me chamou, junto com um outro ministério, para irmos na igreja dele. Eu fui. Ele disse, aqui ninguém fala em línguas. Então, por favor, não fale em línguas. Aí eu perguntei, mas eu posso pregar sobre o Espírito Santo? Pode. Aí preguei sobre o Espírito Santo. Quando eu estava terminando de falar sobre o Espírito Santo, uma irmã foi batizada com o Espírito Santo assim. Aí ela começou, do outro lado, o outro foi batizado com o Espírito Santo. E daqui a pouco eu olhei para o pastor, estava chorando. Ele, rapaz, não tinha muita gente, mas o Espírito Santo veio e incendiou, porque a mensagem fez com que o coração se abrisse e o Espírito Santo pairasse como uma brisa. Você está entendendo? Comece a despertar em você o desejo de viver a plenitude de Deus na sua vida. Diga amém. E tem uma coisa, olha como Deus trata a gente. Olha como Deus trata. Salmo 18, versos 25 e 26. Olha isso aqui. O texto diz assim, para com o benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro te mostras. Com o perverso, inflexível. O salmista está olhando para as facetas de Deus e está dizendo, eu sei quem o Senhor é. O salmista está olhando para Deus, ele está trazendo uma percepção. Olhe para mim, uma percepção. Ele está dizendo o seguinte, quer saber uma coisa que eu estou descobrindo do Senhor? O Senhor se mostra íntegro com quem é íntegro. O Senhor se mostra puro com quem é puro. O Senhor é um Deus que com quem ama, dá amor. Escute, o que você semeia, você colhe. Você recebe de Deus aquilo que você entrega. Você entrega o seu coração, Deus dá a você o coração dele. Você entrega ao Senhor o seu amor, você recebe o amor dele.
Você adora, e adoração é o quê? É um ato intencional de entrega. De novo, adoração é um ato intencional de entrega. Quando você pratica isso de presencialmente se colocar diante dele dizendo, eu estou me entregando intencionalmente ao Senhor, escute, ele vem com a presença dele. Você dá a sua presença para ele, ele dá a dele para você. Por isso que quando você começa a adorar, perceba, pode estar difícil, pode ser um dia ruim, pode ser complicado. Você começa a adorar, o que acontece no ambiente? O ambiente começa a ficar agradável. O ambiente começa a ficar transformado. Me lembro de um dia que eu estava angustiado, entrei no carro, liguei uma música. E no meio da música, antes eu só estava ouvindo, mas no meio da música eu comecei a me alegrar. E eu parei no sinaleiro. E eu estava falando em línguas, as lágrimas estavam rolando. E quando olhei para o lado, tinha alguém me olhando assim, ó. Mas a presença de Deus era tão chocante, que eu não me importei com quem estava olhando. E quando a presença de Deus vem, você se entrega. Diga amém. Quer ver? Tudo que você semeia, você colhe. Deus tratou Eli com rigor, porque Eli não corrigiu seus filhos. Você sempre, eu disse, não é novidade, é princípio. Você sempre tem que olhar para aquilo que Deus faz. E entender o que Deus faz, eu tenho que fazer. Deus acredita no poder da palavra? Claro que sim. Ele falou e aconteceu, haja luz e houve luz. Então eu também tenho que saber usar as palavras. Eu não posso chegar na minha casa e praguejar. Que casa, hein? Que vida. E eu lá em Minas, eu lá em Goiânia, sonhando em vir para cá agora é trabalho, e aquele patrão endemoniado. Ah, Jesus, Senhor, não quero mais. Você está praguejando a terra onde Deus te plantou. Você vai ver que Abraão, olha isso aqui, Abraão sai da sua terra, da casa de seu pai, do meio da parentela dele, e ele vai para a terra que Deus estava mostrando. Ele vai para uma terra distante. Agora, veja como é que Abraão se comporta. Quando tem que se separar de Ló, ele não está preocupado, ele não está reclamando. Ló escolheu as Campinas, olha a Campina linda. O gado dele vai engordar, os rebanhos vão prosperar. E eu, esses pedregulhos que sobrou para mim. Ai, meu Deus, o que será de mim? Ai, Senhor Jesus. Ai, papai. Não tem reclamação. Não tem murmuração. Eu sempre digo, a adoração abre o céu sobre a sua cabeça. A murmuração abre um precipício logo à frente dos seus pés. Não empreste a sua boca para Satanás. Você é um profeta, você não é um coveiro. Diga misericórdia. Por isso, escute, a sua vida aqui na América vai dar certo. Não, agora veio esse Trump aí, com essa lei. Ai, meu Deus, ai. Para de reclamar. Você está aqui num lugar que tem gente sonhando há 10 anos. Eu ouço isso no gabinete pastoral. Pastor, o senhor tem igreja lá em Orlando? Como é que o senhor pensa assim? Será que lá em Orlando não tem alguém para nos dar a mão? Não tem. O tempo todo tem gente me procurando. Gente bem instruída, bem resolvida, querendo vir para cá, porque já colocou os pés aqui, já passeou, gostou da terra. E Deus te deu o privilégio de estar aqui. Então, escute, você não vai esperar uma novidade para recomeçar. Você não precisa recomeçar do zero. Você já está aqui, você já tem princípios. Caminha nos princípios. Flua
Flua nos princípios. Se prepare, porque tem coisas grandes de Deus chegando. Diga. Meu Deus, eu tinha tanto para falar. Tem uma coisa. A bênção de Deus acontece de forma progressiva. Diga, a bênção de Deus acontece de forma progressiva. Diga para alguém que está do seu lado, não é já, é caminhando. Por que eu digo que a bênção de Deus acontece de forma progressiva? Êxodo capítulo 23, 2 versículos, 29 e 30. Elucida a questão. Nos dá sabedoria. Eu falei que é conselhos para viver com sabedoria. Então, a gente tem que ter sabedoria. Eu sei, escute. Eu sei que Deus pode fazer algo acontecer do dia para a noite, da noite para o dia. Eu sei. Milagre não se explica. Milagre não se explica. Simplesmente acontece. Eu devo crer em milagres? Sim. A grande questão é, enquanto não acontece o milagre, o que é que eu faço? Porque tem gente assim, já que Deus não fez, largo de mão. Já que Deus não fez, abandono a fé. Já que Deus não fez, eu murmuro. Não, escute. Você pode estar vivendo em busca de um milagre. Enquanto o milagre não acontece, viva o hoje de forma intencional para Deus. Viva o dia de hoje de forma intencional para Deus. Diga, eu vou viver o dia de hoje de forma intencional para Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 23, 29 e 30. Não os lançarei de diante de ti num só ano. Olha isso aqui. Deus está falando, dando instruções àqueles que estão à frente do povo de Israel para tomar a terra prometida. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo, o que eu faço para permanecer. O que eu faço de maneira progressiva. O que eu faço é de forma intencional. O que eu faço é de forma crescente. O que eu faço é de forma estratégica. Diga, Deus é estratégico. Eu quero que você levante a sua mão direita aos céus, porque você vai declarar isso, é para você. Você vai declarar isso. Diga, Deus tem uma estratégia para a minha vida. Diga assim, a estratégia de Deus é melhor do que as minhas estratégias. Escute o que eu vou dizer. Você pode ter muitas estratégias traçadas, muitos planos, muitas ideias, ideais, sonhos, muitos projetos. Você tem para cá, para lá, para ali. Você tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano E. Você fica pensando, confabulando o que eu vou fazer se isso acontecer, se aquela porta fechar, se aquilo lá for para cá. Você fica sonhando nas possibilidades. Mas tudo acaba quando Deus diz, é por aqui. Quantas vezes eu fui pego de surpresa por Deus, Deus dizendo, não é o teu caminho. Eu fui chamado para ser sócio de uma construtora. Um dos prédios que a gente ia construir era um VGV enorme, quase R$1 bilhão. Eu fui chamado para ser sócio
E quando eu perguntei, o que eu preciso trazer? O que eu preciso de recurso? Aí eles falaram, não, a gente quer o seu capital social. A gente quer os seus relacionamentos. A gente quer que você traga pessoas para o negócio, investidores. E eu me relaciono com muita gente que é conhecida, que tem recursos. Então, eu entendi o porquê. Me chamaram, era uma construtora que já tinha uma história, com grandes construções, mas eu estava recomeçando. E eu disse, é uma oportunidade de Deus. E comecei. Eu sou pastor de uma igreja de quase 20 mil pessoas. Imagine como é que eu ia conciliar ser pastor de uma igreja e dono de construtora, sócio de uma construtora. Ia ser uma coisa complicada. Mas mesmo assim eu fui. Primeiro eu tinha que ir segunda e sexta. Depois disseram, é bom você vir segunda pela manhã, quarta pela manhã e sexta. Daqui a pouco disseram, não, você tem que vir segunda, terça, quarta, quinta e sexta pela manhã. E a minha manhã é o momento do meu devocional. Aí daqui a pouco eu me vi num ativismo, fazendo, sem orar, sem orar, sem orar. Tinha compromisso, tinha que desenvolver e eu estava lá. Até que um dos sócios disse, por que o pastor Júnior não fica à tarde aqui? Porque ele é muito, quando ele está aqui é produtivo. Por que ele não fica aqui à tarde também? Eu disse, meu Deus, eu estou abrindo mão do meu chamado, porque vou ganhar muito. A participação era enorme. E agora eu já tinha me empenhado, eu tinha comprado ar-condicionado para o novo escritório, que a gente mudou, tinha pago parte da reforma, eu estava todo envolvido, já tinha colocado recursos, que não é recursos para a construção, mas é para o imóvel, para o escritório ser agradável, onde as pessoas que investem iam. E aí eu vou orar, digo, Senhor, estou sendo pressionado. Aí o Senhor falou comigo, você precisa de dinheiro? Eu falei, Senhor, eu queria. Ia ser bom, tem tanta coisa para fazer. Você precisa de dinheiro? Poxa, Senhor, o Senhor sabe. Você precisa mais de dinheiro ou de mim? Não faz pergunta assim para mim. Não brinca com eu. Aí o Senhor pegou pesado. Eu falei, preciso do Senhor. É eu que te sustento ou é a construtora que te sustenta? Eu falei, o que eu faço? O Senhor disse, entrega tudo como oferta. Eu falei, aí entrega tudo como oferta. Me cortou o coração. Eu já tinha tido essa experiência. Eu falei, tá amarrado. Aí eu disse, não, eu vou. Marquei uma reunião, sentou todo mundo. Qual é a boa? O que vai acontecer? E aí eu falei, o que vai acontecer é o seguinte, eu estou me desligando hoje da empresa. Não, mas como assim o senhor está desligando da empresa? O senhor já investiu aqui? Olha só, o senhor sabe, a sua participação nesse empreendimento é quase 60 milhões. O senhor está de brincadeira. O senhor vai abrir mão disso? Eu falei, vou. O senhor falou que quer construir uma igreja para 12 mil pessoas. 60 milhões constrói a igreja. Eu falei, Eu lembrei que daí você entra naquela neura de querer ensinar a Deus. Você está vendo? De quem é a obra? É tua. A igreja, é a igreja. O final é a igreja. Claro, vai ter um apartamento para mim também na beira-mar. Você fica assim, querendo ajudar Deus, querendo colocar Deus no teu plano. Aí Deus, na frente deles, falou comigo fortemente. Eu já disse para você, você não depende deles, você depende de mim. E eu disse, não, estou abrindo mão de tudo. Pode fazer o documento que estou assinando agora, porque eu tenho uma responsabilidade. É difícil ser pastor. O casal briga, o pastor faz o casal se entender. Eles se entendem, nunca mais voltam. Mas o pastor é pastor. O irmão está quebrado, pelo amor de Deus, me ajuda. Você levanta ele. Quando ele é levantado, ele vaza e ainda fala mal. Mas você é pastor. Você fica. Você tem que ficar ali. Você tem um chamado para cumprir. As pessoas vêm e dizem, pastor, me ajuda. Olha, estou com câncer.
Você ora, você vai para a luta, você vai para dentro, vamos embora. Deus vai dar graça, Jesus cura. Só esse mês passado, 4 testemunhos de cura de câncer na igreja. Uma irmã falou quarta passada, os nódulos sumiram completamente. Apareceu no exame, foram fazer biópsia, e o médico começou a procurar para fazer biópsia e disse, eu não encontro, não acho. Ela falou, lembrei, pastor orou. Aleluia! Mas às vezes pode acontecer de uma pessoa dessa curada ser insensível com outras áreas da igreja. Ela vai embora. Mas o pastor fica. E eu lá, Senhor, quantas vezes eu fui traído como pastor e agora tem essa oportunidade. Você depende deles ou depende de mim? Depende do Senhor. É do Senhor que eu dependo. Puxa, mas em 60 milhões resolvi o que eu preciso fazer para a igreja. Ok. Não passou o tempo, estou na minha sala, toca o telefone. Pastor Júnior, tudo bem? Tudo bem. Olha, queria falar para o senhor de um grupo de investidores. Eles querem ministrar algo sobre a sua vida. Eles querem lhe passar um recurso. Falei, sério? De 65 milhões. Falei, não, tá de brincadeira. Não tô não. Tá, mano, escuta só. Tu tá me zoando, né? Não tô não. Aí Deus falando comigo, vai depender daqueles homens lá, vai depender de mim. Eu vou voltar pro Brasil e esse pessoal tá tudo lá na igreja comigo durante 10 dias para estudar a igreja. Eu disse, olha, eles estão emprestando? Não. Eu não tenho como pagar. Não, senhor, fica tranquilo. Que não é para sair um centavo da caixa da igreja. A igreja não vai precisar se preocupar com isso. Eles vão criar um ecossistema e a igreja vai ser beneficiada com isso. As coisas vão acontecer ao redor da igreja. A igreja vai ser uma bênção para toda a comunidade. Vai ser a cidade mais de Cristo. Eu falei, rapaz, esse negócio é de Deus. Deus já tinha falado comigo que eu tenho que depender dele. Eu queria que você entendesse isso. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa crer que Deus sabe o que está fazendo. Deus não vai fazer as coisas acontecerem de um dia para o outro. São 18 anos sonhando, 18 anos me preparando. Eu queria há 10 anos atrás ter 20 mil pessoas. Mas talvez eu estivesse perdido no orgulho, na prepotência. Porque eu já vi muita gente recebendo com uma mão e perdendo com as duas. Deus tem um caminho consolidado, um caminho pavimentado para você andar seguro e viver tudo o que Ele tem preparado. Diga amém, diga eu creio. Entenda que vitória não é um evento. Vitória é um processo progressivo. Diga, a minha vitória é um processo progressivo. Não é uma coisa de hoje que você celebra e amanhã você está chorando. Não. É um processo progressivo. Você está na luta, você está vivendo aquilo, as dificuldades, mas você está vendo o socorro de Deus. Você está vendo a mão de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus. Você tem a mão de Deus te segurando pela mão. A mão dele. A destra fiel dele. Diga amém. E mais. O tempo de Deus é perfeito. Ele não chega antes, nem chega depois. Ele chega na hora certa. E ele começa a fazer, diga amém. Então, essa noite, esta manhã, é manhã de você viver essa realidade de sabedoria do Senhor. Se você tem falta de sabedoria, Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dará deliberadamente. Ele ainda acrescenta e diz, se tendes em vós amarga inveja e sentimento de divisão, não vos glorieis disto,
nem mintais contra a verdade, pois esta não é a sabedoria que vem do alto, antes é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, temperada, produz paz, crescimento. Ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe dará deliberadamente. Deus quer que o espírito de sabedoria dele venha sobre a sua vida nessa manhã, para tomar as decisões certas nos negócios, para ter discernimento dos planos, para ouvir a direção dele quando precisa, para ficar em silêncio na hora que tem que ficar em silêncio, para falar a hora que tem que falar, para esperar a hora de agir, e em tudo ver a mão dele em sua vida. Diga, é isso que eu quero. Se você deseja a unção de Deus para que isso seja produzido em ti, fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. A unção está aqui. Se Deus falou, irá cumprir. 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 Uma palavra de Deus muda tudo. Escute o que eu vou dizer a você. O momento da palavra é o ápice do culto. O culto é dividido entre você adorar a Deus, você entrega para Deus o seu melhor. Depois tem um momento de comunhão, as crianças vão, você fala com o seu irmão. É um momento na horizontal, olhar para o lado, saber que somos uma família. Aí depois vem a mensagem. A mensagem é a hora que você para de falar para Deus e Deus começa a falar com você. E quando termina a mensagem, entra o momento da ministração. É o momento de trazer à realidade tudo o que foi falado. É o momento de se posicionar diante da verdade de Deus. É um momento de dizer, calma aí, eu pego essa palavra para mim e eu quero aplicar na minha vida. Eu quero que esses resultados sejam os meus resultados. Agora escute, se você está aqui e você precisa se posicionar diante desta palavra, você diz, pastor, eu quero viver algo diferente na minha vida a partir de hoje. Eu quero tomar uma posição com Deus agora, de caminhar de forma diferente, porque eu quero que essa unção me marque, essa unção despedace todo jugo, essa unção traga fortalecimento físico, emocional, espiritual. Eu quero ser marcado por Deus para algo diferente a partir de hoje. Se você quer, saia do teu lugar e venha à frente, que eu quero orar por você.